uma boa maneira da gente começar essa conversa é falando sobre o próprio título da palestra, né? Que é: estamos preparados para uma realidade na qual o clima é diferente daquele que sempre conhecemos? Então, como é que a gente pensou nesse título, né? Esse título ele foi acordado entre mim e os organizadores do evento, e as escolhas das palavras foram bem intencionadas, no sentido de não foram aleatórias, né? Então, a preparação, no contexto desse trabalho que a gente vai apresentar, que eu vou falar um pouco aqui, está relacionada às etapas da gestão de riscos de desastres. Então, quando a gente fala de preparação aqui, a gente está falando nesse contexto. E também é interessante falar, né, sobre a escolha do tempo verbal é e não será, colocando as mudanças climáticas numa perspectiva já existentes, né, ou seja, os impactos das mudanças climáticas já estão bem presentes no nosso cotidiano. A gente sabe, né, as projeções colocam que eles vão se agravar no futuro se políticas públicas mais efetivas não forem implementadas, né, mas as consequências já estão bastante palpáveis ao nosso redor. Então, nesse contexto dessa palestra, a gente vai falar sobre a preparação e uma realidade já bastante impactada pelas mudanças do clima. Então, a proposta é que eu fale sobre a preparação às mudanças climáticas a partir dos recursos que a comunicação de riscos pode trazer, né? A comunicação de riscos ela é considerada como uma ferramenta aliada em todas as etapas da gestão de riscos de desastres, né? Ou como a gente fala na área GRD, porque ela é uma ferramenta que pode atuar na construção e no fortalecimento de conhecimentos de preparação, né? E também é uma boa ferramenta quando a gente fala de reconstrução, por exemplo, após a ocorrência de um desastre, né? E quais que são as etapas, então, de gestão de riscos de desastres, né? A gente tem, primeiramente, a prevenção, que vai buscar, então, antecipar ou prevenir, né, como o próprio nome diz, a ocorrência de um desastre. A gente tem a mitigação, que vai procurar minimizar os impactos de um desastre após a ocorrência dele. A preparação, que, como o próprio nome diz, procura fortalecer os conhecimentos para que uma comunidade esteja preparada perante a ocorrência de um evento extremo. A resposta, que é similar à ideia da mitigação, mas ela é mais emergencial, ou seja, ela vem aí imediatamente no momento após o desastre. E a recuperação, que visa aí a reconstrução e o restabelecimento de uma sociedade após o acontecimento de um desastre, né? Então, a comunicação de riscos ela pode ser uma aliada em todas essas etapas, e é por isso que ela é uma ferramenta tão relevante quando a gente fala de mudanças do clima, preparação para eventos extremos e subsequentes desastres socioambientais. Bom, mas para a gente entender, né, quais são as estratégias de comunicação de riscos que, de fato, estão funcionando, né, quais são as lacunas que a gente observa na população brasileira, por exemplo, no que se refere à percepção da população brasileira, né, a gente precisa compreender como que a população está avaliando, né, as estratégias de comunicação de riscos vigentes. E essa é a proposta do meu doutorado, então, né? A seção quantitativa do meu trabalho é composta por um questionário, né? Um questionário que foi aí disseminado em todo o Brasil. Então, a gente teve 5.344 respostas de todos os estados brasileiros. O questionário ele foi divulgado na agência FAPESP em 2 ocasiões, e, com isso, ele conseguiu também ser divulgado amplamente na imprensa nacional, em revistas, por exemplo, como a Veja ou a CNN, né? E, aí, além disso, por meio de parceiros do projeto que eu faço parte, que é o projeto COPE, nós conseguimos alcançar um quantitativo bastante relevante de respostas, o que dá para a gente dados consolidados com relação à percepção sobre comunicação de riscos. Então, os respondentes eram, em sua maioria, mulheres, 58%, o que a gente já vê que pode ser um dado inicial, né, colocando essa menor resistência ao assunto que é observada entre as mulheres em outros estudos.
E os respondentes tinham, em média, aí, entre 31 e 50 anos. Para 60,8% dos respondentes, os conteúdos informativos são os mais comuns. E o que quer dizer informativos nesse contexto aqui? Quer dizer os conteúdos que meramente descrevem os desastres que aconteceram. Ou seja, após a ocorrência de um desastre, notícias, por exemplo, falando sobre o que aconteceu. Não são conteúdos, por exemplo, preventivos ou mesmo que auxiliem, de alguma forma, na mitigação. A gente concluiu também, a partir dos dados, que apenas 21% dos respondentes concordavam totalmente que os conteúdos possuíam uma linguagem simples e acessível, e que 17,5% concordavam totalmente que as informações presentes nesse tipo de conteúdo informativo sobre desastres eram suficientes, ou seja, que relatavam os desastres que aconteceram, informando também quem era afetado, como se proteger e por quanto tempo vai continuar acontecendo. E aí, a partir dessas lacunas aqui, então... A partir dessas lacunas aqui, então, a gente consegue ter alguns dados preliminares que são, de certa forma, preocupantes quando a gente observa a experiência da população com desastres. Então, entre os nossos respondentes, 67,3% afirmou já ter vivido ao menos um desses desastres aqui, inundação, deslizamento, onda de calor, seca, incêndio. E aí havia também o espaço para a pessoa colocar outro tipo de desastre, que apareceu, inclusive, a pandemia de Covid-19. E um outro dado bastante relevante é que só no ano anterior, por exemplo, entre 2023 e 2024, uma vez que o questionário foi lançado em 15 de outubro do ano passado, mais de 50% dos respondentes haviam vivido um desastre. Enquanto a inundação era o desastre mais recorrente ao longo da vida, as ondas de calor foram o desastre mais vivido no último ano, o que a gente consegue observar já, então, a partir desse aquecimento global que estamos vivenciando. Portanto, assim, essa lacuna, que a gente observa nas possibilidades que a comunicação de risco poderia trazer e não está trazendo de forma tão suficiente, ela traz essa preocupação, uma vez que a gente tem uma população que vive uma situação bem considerável com relação às experiências com desastres socioambientais. Então, de que forma a gente consegue conectar essas duas questões? E aí, acredito que como se preparar melhor para esta realidade climática por meio da comunicação de riscos. Quando a gente fala de comunicação de riscos, a gente fala de duas possibilidades principais. Uma que é de caráter transmissivo, ou seja, na qual existe o especialista e o público, e o conhecimento vai ser transmitido para o público, sem considerar a heterogeneidade de quem está recebendo. E também quando a gente fala da comunicação de riscos enquanto um processo dialógico, ou seja, um processo que, para ser construído e elaborado, levou em consideração as relações de diálogo, como o próprio nome indica, considerando as especificidades do público que para quem for direcionado esse material. Então, a comunicação de riscos dialógica, como a gente coloca na literatura, nada mais é do que uma comunicação de riscos que interage com um público específico. E essa é uma alternativa muito interessante quando a gente fala de preparação para eventos extremos, por exemplo, não só nessa etapa da gestão de riscos de desastres, mas em todas as outras. A gente pode observar que os conceitos das etapas de GRD se interseccionam em muitos momentos. Então, a comunicação de riscos dialógica ela pode ser muito interessante nesse processo. Essa não é ainda
a comunicação de riscos mais aplicada, né, nos próprios órgãos internacionais, nas definições de comunicação de riscos, que a gente tem, por exemplo, nos documentos da OMS ou da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a gente vê uma definição bastante horizontal ainda da comunicação transmissiva, ou por déficit, né, como se fala, considerando que, então, existe um público que está deficitário de informação, né? Mas a comunicação dialógica aparece como uma proposta bastante recorrente na literatura e é aplicada em alguns casos já também. Então, acredito que, para se preparar melhor para esta realidade climática por meio da comunicação de riscos, o caminho é a partir da estratégia dialógica. Muito obrigada.